Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Antonilson Almeida e nós estamos em mais um vídeo sobre a escatologia. Hoje eu vou fazer um panorama do livro do Apocalipse. Para facilitar a leitura de muita gente, haja vista que a maioria das pessoas tem dificuldades com relação à cronologia do livro, os seus símbolos, as linguagens simbólicas, e principalmente pelo fato de o livro ser uma sobreposição de ideias. O que é isso? À medida que João vai recebendo a revelação, Deus vai lhe dando novas revelações. Algumas revelações fazem contato direto com a profecia do Antigo Testamento, outras revelações são sobreposições das que já foram dadas. Isso torna muito difícil. Sem falar que no senso comum, o livro do Apocalipse é um livro extremamente difícil de se ler e tem a sua rejeição bem acerbada, no meio das pessoas normais. Por exemplo, quando a imprensa vai dar uma notícia de uma catástrofe, ele diz notícia apocalíptica. E isso já gera, no senso comum das pessoas, a impressão de que o Apocalipse é um livro apenas de misérias, de catástrofes. Na verdade, o livro do Apocalipse é um livro de consumações. É um livro que marca o início da vitória da igreja, a predominância da vitória da igreja e a derrota do diabo. Talvez seja por isso que o diabo não quer que as pessoas, que os crentes leiam o livro do Apocalipse. E hoje nós vamos aqui trabalhar um panorama para te ajudar na sua leitura literária do livro do Apocalipse. Eu quero começar lendo o primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse, que diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Note que o termo começa com a palavra revelação. O primeiro texto do primeiro capítulo do livro do Apocalipse começa trazendo o significado da palavra. Então, o Apocalipse, no sentido etimológico, não é uma catástrofe. Na verdade, o sentido da palavra é revelação. É como se Deus quisesse pegar na ponta do véu e levantar o véu para revelar as coisas que são pertinentes à vitória da igreja, os últimos dias da humanidade na terra, o triunfo final do Senhor Jesus Cristo sobre o diabo e a restituição de todas as coisas no novo céus e nova terra. Mas quando a gente lê esse primeiro versículo, a gente percebe algo muito sério. A gente percebe que tem um dono da história se expressando. Note que o texto diz: as revelações das coisas que devem acontecer. Não são das coisas que poderão acontecer. Logo eu entendo que por trás destas coisas que devem acontecer, tem um controle, tem um Deus controlando todas as coisas. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação que Deus pretende, que Deus quer que nós entendamos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas técnicas de leitura do livro do Apocalipse. Eu quero começar dizendo que o livro do Apocalipse é um livro que, se fôssemos enxugar toda a revelação contida neste livro, nós poderíamos sintetizar que é um livro sobre um trono. A primeira coisa que João vê no capítulo 4, verso 1 desse livro, é que ele se depara com um trono. Ao ser arrebatado ante o toque de uma trombeta, a primeira visão de João, já arrebatado, é um trono e um assentado sobre esse trono, o Deus que controla todas as coisas. A segunda visão maravilhosa de João nesse livro é que ele vê um livro escrito por dentro e por fora, que era selado por 7 selos. Então João tem uma revelação de um trono, alguém que está sobre o trono, que tem o controle da história, e esse alguém tem a autorização, a autoridade para desatar os selos do livro da história da consumação da humanidade. Essa é a ideia do livro do Apocalipse.
Bom, já que nós já sabemos que o livro do Apocalipse tem como mensagem central revelar a Jesus no trono, revelá-lo como controlador da história, o Alfa e o Ômega, então nós precisamos entender que como controlador da história que ele é, a história que é indecifrável, evidenciada simbolicamente pelo livro com os seus selos, quando João vê uma voz dizendo: quem é digno de abrir o livro? E foi feita uma triagem nos céus, na terra e embaixo da terra, e ninguém se achou digno de abrir o livro. Note que nesse momento a história é indecifrável aos homens. Mas aquele que tem o controle, Jesus, que tem o controle e que pode abrir os selos, esse se apresenta nesse momento da revelação, mostrando que toda a história, por pior que seja, ainda que o anticristo tenha um breve controle sobre o mundo e a própria tribulação, ainda assim, toda a história está debaixo do controle de Jesus Cristo. Então, o que é indecifrável para o homem, o timoneiro da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, vai revelar. E essa é a ideia do Apocalipse. Então, eu poderia inicialmente dizer aqui, já para te ajudar nessa leitura, que o livro do Apocalipse se divide em 3 grandes fases, em 3 grandes momentos. A revelação pode ser fatiada do capítulo 1 ao capítulo 3, que é a história da igreja. As revelações de João para a igreja, ou seja, as revelações recebidas por João e uma mensagem expressa a cada igreja, que são os 7 candeeiros. Além disso, dessa primeira fase, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, começa então uma segunda fase do 4 ao 18. Nessa segunda fase, João entra em um plano superior, e nesse plano superior, que ele é arrebatado em espírito, diz o texto, primeiro capítulo capítulo 4 e verso 1, ao ser arrebatado em espírito, João tem a visão do trono, a visão do livro e a abertura do livro. A abertura do livro começa no capítulo 6. E dessa abertura até o capítulo de número 18, nós percebemos um desenrolar profético de uma das fases mais difíceis da humanidade na Terra. Por que não dizer a fase mais difícil da humanidade na Terra? A famosa Grande Tribulação. Então, a segunda parte da divisão do livro do Apocalipse será a Grande Tribulação, do 4 ao 18. A terceira fase da divisão deste livro está a partir do capítulo 19, do 19 ao 22. São as consumações, a vitória da igreja, a derrota do diabo, o julgamento dos ímpios, o juízo final e também os novos céus e nova terra. Então, o Apocalipse começa com revelações para a igreja, faz-se um grande parêntese do 4 ao 18 para se falar sobre a grande tribulação, as suas linguagens simbólicas, os personagens que compõem essa fase e todo o desenrolar profético da grande tribulação. Fecha-se o parêntese no capítulo 18 e no 19 começam as consumações, a vitória da igreja, a derrota da grande Babilônia. No capítulo 20, a derrota de Satanás. No capítulo 20, o grande trono branco, que é o juízo final. No 21, a vitória final e a descida da Nova Jerusalém. No 22, a promessa de retorno dele para executar toda essa revelação gloriosa. Então, basicamente, essa é uma divisão do livro do Apocalipse. Mas nós também precisamos entender que, como leitores do Apocalipse, nós percebemos uma linguagem que se sobrepõe. Ou seja, quando você olha para todo o livro, você percebe que esse livro ele tem fases distintas, fases objetivas, seções, podemos dizer assim. A primeira seção é do capítulo 1 ao capítulo 3. É a seção da revelação, da mensagem expressa às 7 igrejas da Ásia. Do capítulo 4 ao capítulo 7, são a abertura dos 7 selos. É a abertura do livro escrito por dentro e por fora. Esse livro é o desenrolar da grande tribulação. Mas, do capítulo 8 ao capítulo 17,
nós vemos o toque das 7 trombetas. Do capítulo 12 ao capítulo de número 14, que é a 4ª sessão, nós encontramos a revelação do quarteto do mal, o anticristo, o falso profeta, o dragão e a grande Babilônia, a grande prostituta. Do capítulo 15, que é a 5ª sessão, até o 16, nós vemos o derramar das 7 taças da ira de Deus, quando o juízo fica insuportável sobre a terra. E a penúltima sessão, que é a 6ª sessão, do capítulo 17 ao capítulo de número 19, onde nós vemos a queda do quarteto do mal em ordem inversa, começando pela grande prostituta, a grande Babilônia, a queda do anticristo e do falso profeta, e, por fim, a sentença final sobre o dragão, que é o diabo. E do capítulo de número 20 ao capítulo de número 22, que é a 7ª grande sessão da revelação deste livro, vai falar sobre o reinado dos salvos, ou seja, o milênio será estabelecido no capítulo de número 20. Nesse mesmo capítulo nós teremos a visão, a revelação do juízo, e no final de tudo, os novos céus e nova terra, consumando a ideia da revelação apocalíptica. Então, basicamente, o livro do Apocalipse é fatiado em sessões que se sobrepõem em uma linguagem parentética. Note que na primeira parte que ensinamos, o livro do Apocalipse, dividido em 3 grandes partes, quando João termina a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, falando sobre a última igreja, fecha o parêntese ali, abre-se um parêntese ali, fala-se sobre a grande tribulação, fecha-se o parêntese no 18, e no 19, João volta a falar da igreja de novo. Então há um grande parêntese, essa é a primeira ideia que eu quero que você entenda. A segunda ideia são as grandes sessões divididas nesse livro. A primeira sessão, recapitulando, do capítulo 1 ao capítulo 3, a mensagem aos 7 candeeiros. A segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo 7, a abertura dos selos. A terceira sessão, do capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas de juízo de Deus, de convocação, de alerta para arrependimento. Do capítulo de número 12 ao capítulo de número 14, a revelação do trio satânico e a grande Babilônia, a grande prostituta. Do capítulo de número 15 ao 16, são derramadas 7 taças da ira de Deus. No capítulo de número 17 ao 19, 6ª sessão, o quarteto do mal cai, a queda do quarteto do mal. E a última sessão, a 7ª sessão, que é do capítulo 20 ao capítulo 22, que é o reinado dos salvos, que é o juízo final e as consumações finais. Então, basicamente, gente, eu fiz essa divisão e você teve aí o auxílio da tela para que você possa ter uma ideia mais metodológica que facilite a tua leitura desse livro tão emblemático que é o livro do Apocalipse, tá? Aguarde mais vídeos aqui no canal. Nós vamos continuar produzindo materiais e conteúdos para vocês, para te fazer entender melhor a revelação do Apocalipse e ter facilidade tanto ao falar sobre, como a também ser edificado na sua fé concernente às consumações e às revelações finais. Deixa Deus continuar falando no teu coração. Me aguarde até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Com certeza, muita gente vai ser ajudado com relação à leitura do livro do Apocalipse. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.